Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Chama a Sharon aqui. Tudo bom, gente? Antes, por enquanto que Sharon tá entrando na nossa conversa, meu nome é Gisele Terra. Ó, Sharon. Oi, Sharon. Oi, Tá todo mundo me ouvindo bem? eu tô. Gente, meu nome é Gisele Terra, para quem não me conhece, eu sou uma das responsáveis aqui da Universo Ambiental. Sou engenheira ambiental, formada na Universidade Católica de Pernambuco, aqui em Recife. E a gente vai falar um pouco hoje sobre mulher na engenharia. Então, Sharon, se apresenta aí, por favor. Oi, Gisele, boa tarde, pessoal do Universo Ambiental. Gostaria de agradecer aqui o convite para esse bate-papo hoje. E quem não me conhece, eu sou Sharon Fernandes, tenho 38 anos, sou casada, tenho duas filhas. Fiz minha graduação em Engenharia Química na Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduação em Gestão Ambiental na Universidade de Pernambuco e pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho na Uninasal, também em Pernambuco. Iniciei minha carreira há 14 anos atrás, como estagiária de uma multinacional de bebidas. E lá nessa multinacional eu consegui fazer uma boa carreira. Passei 7 anos. Comecei como estagiária e terminei como gerente de meio ambiente. Trabalhei a maior parte na área ambiental nessa empresa. E quando foi em 2 anos, mais ou menos, que eu estava na área ambiental, já tinha sido contratada como supervisora, eu tive a oportunidade de participar de um projeto dentro da empresa, aonde a gente tinha que melhorar, implantar processos, o sistema de gestão, para melhorar os resultados. E após esse trabalho, que eu passei em torno de 2 anos, eu depois participei de um programa da empresa, que essa empresa valorizava muitas pessoas e realmente dava oportunidade. E aí eu fui e participei de um processo seletivo e virei gerente de meio ambiente. Aí, após essa experiência nessa empresa, eu trabalhei também em outra empresa de engenharia de bebidas, né? E outra multinacional de bebidas, onde eu trabalhei na área de processos industriais. Na área de processos industriais, eu tive a oportunidade, além de trabalhar com estação de tratamento e de efluentes, estação de tratamento de água, eu também pude conhecer um pouco da área de processo cervejeiro e do processo de produção de refrigerante. Após essa experiência nessa empresa, eu também trabalhei numa empresa de produtos de limpeza, onde eu liderei uma equipe de manutenção. E a novidade nessa empresa, além do meio ambiente, foi também a parte de utilidade, onde eu pude também ter um conhecimento e ter uma experiência nessa área. E também, depois, trabalhei numa empresa de saneamento básico. E agora, atualmente, eu estou como coordenadora corporativa de meio ambiente de uma empresa de revestimentos cerâmicos e cimenteira. Gente, vocês viram a quantidade de experiência que essa mulher tem. Não foi à toa que a gente convidou ela. Para quem não sabe, Sharon já foi a minha líder. Hoje é uma amiga muito especial. E eu nunca tinha tido uma líder mulher, só homem. E ela me mostrou que ter uma líder mulher ou homem não difere em nada. Se você faz sua função, o gênero não importa. Então, Sharon, fala aqui pra gente, por que tu escolheu engenharia para Então, cursar? assim, a decisão da engenharia, ela veio quase próximo de eu realmente fazer o vestibular. Eu acho que foi qual engenharia eu ia fazer, né? Que foi mais ou menos foi em 98, faz um tempinho. E aí, o que aconteceu? Mas desde pequena, eu sempre tive muita facilidade pelos cálculos, pela matemática. Fui crescendo um pouquinho, facilidade com física, com química. Então, assim, eu tinha muita afinidade para esse lado. E assim, meu pai, ele sempre trabalhou em indústrias assim, eu tinha realmente ele como exemplo e queria trabalhar numa indústria também. E quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, ele me levou numa indústria que ele trabalhava de tintas e eu conheci o laboratório dessa indústria. E assim, nunca saiu da minha cabeça. Realmente foi uma coisa que
Eu lembro, até hoje eu levo isso para mim, que acho que aquilo ali me motivou realmente a um dia ser uma engenheira química, que eu não entendia naquela época, mas me ajudou bastante. Além disso, né, minha família tem alguns engenheiros, a minha irmã mais velha, uma das minhas irmãs, ela é engenheira civil, ela estudava quando eu era menor, né, e eu também usava ela como um exemplo para mim. E além de cunhados, eu tive meus cunhados, minha outra irmã também que é engenheira de segurança, então eu realmente tinha também isso lá na minha família. Na minha família também tem bastante gente que tem essa afinidade e a gente geralmente quer seguir os passos da família também. E outra coisa também, né? Eu era pequena, brincava muito de misturar as coisas, tentar fazer experimentos, tentar pegar uma coisa e transformar em outra. Então, assim, eu acho que veio de pequena, só tomei a decisão um pouco maior, mas eu acho que eu sempre já nasci para fazer isso realmente. Ô, Sharon, tu falou agora que tu brincava, né, com experimentos. Tu acha que isso te influenciou na escolha da engenharia mais pra frente? Gi, com certeza, Gi. Assim, eu acho que a parte realmente da criança, você estimulando isso na criança, ela vai conseguir, ela vai desenvolver algumas características que vai ajudar no futuro dela. Então, às vezes, uma criança que desenha bem, uma criança que sabe fazer determinada atividade, quando crescer, isso vai ajudar na profissão dela, sim. Eu pergunto isso, Sharon, porque recentemente eu assisti a uma palestra de uma engenheira americana. O nome dela é Debbie Sterling. Para quem quiser saber, é só botar no YouTube. Ela é defensora das mulheres na engenharia e ela conta exatamente como o tipo de brincadeira que você vai ter na infância influencia nas habilidades que você vai ter na engenharia. Então, ela fala exatamente da diferença de brinquedos que meninas têm e de meninos. Então, por exemplo, quando a gente era criança, a gente brincava de boneca, brincava de maquiagem, brincava de princesa. Essas coisas são legais. Mas os meninos geralmente brincam de quê? De carrinho, de construção, de bloquinhos. E essa engenheira, o estudo dela mostra que esse é o motivo que os meninos, por exemplo, quando eu estudava, eu ficava vendo por que os meninos tinham mais habilidade, não porque eu não sabia, mas mais facilidade em mexer com matemática, com geometria. E ela fala exatamente isso, que essas brincadeiras ajudam na habilidade de percepção espacial, que é exatamente o desenvolvimento no pensamento, na representação gráfica dos brinquedos. Sharon, falando isso, conta aqui pra gente como é que foi pra tua família, se tu teve alguma repressão. Por tu... Repressão, repressão não foi. Repressão não considero repressão, mas na verdade minha mãe ela tinha um pouco de receio de eu fazer engenharia, porque na época realmente era uma profissão muito masculina e ela tinha medo de eu não conseguir arrumar um emprego, ter uma posição no mercado de trabalho. Então isso assim realmente na época eu fiquei na dúvida, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas assim, eu pesquisei muito. Eu sabia que eu queria fazer engenharia. Aí eu fui pesquisar os tipos de engenharia que tinham. E aí a engenharia química, naquele momento, era a engenharia que tinha mais mulheres. Na minha época não existia engenharia ambiental. Então, assim, a engenharia química era a engenharia que realmente tinha mais mulheres naquela época. E eu falei, não, eu vou fazer a química, porque eu, na verdade, eu não conhecia direito cada engenharia, mas assim, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Então, tua mãe te apoiou. No final, ela te apoiou. Não, Que eu acho apoiou que e é o que apoia importa. até hoje. Exatamente, apoiou e apoia até hoje. E, Sharon, isso aí foi há quanto tempo? Há 20 anos, mais ou menos? Exatamente, quando eu fui decidir, né? Na verdade, no ano que eu fui fazer vestibular, eu acho que eu fiz o primeiro vestibular em 98. Aí nessa época, aquela dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia, eu sei, mas qual? Então, engenharia civil, engenharia química, até elétrica eu pensei, mas aí no final foi a engenharia química. Graças a Deus, que eu acho que foi a engenharia correta, certa mesmo. Eu acho que essa ideia, né, que engenharia para mulher, eu acho que já mudou, já é passado. Com Hoje em certeza. dia, eu peguei um dado do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e ele fala que entre 2016 e 2018, as mulheres registradas como engenheiras cresceu 42%. Então, eu acho que daqui 10 anos, quanto mais antes possível, a gente não vai precisar mais debater sobre isso.
sobre o gênero na profissão. A gente só vai falar sobre a profissão. Ô, Sharon, e na tua faculdade? A predominância era dos homens, então? Era totalmente dos homens. No meu curso, que era aquele curso que eu fui, porque tinha bastante mulheres, assim, mais mulheres, 30% só era composto por mulheres. Então, assim, dos 45 que entrou na minha entrada, uns 15 alunos eram mulheres. Então, já a engenharia química, que era uma engenharia que tinha mais mulheres, era 30%. E engenharia elétrica, por exemplo, naquela época, só tinham duas meninas na entrada. Então, realmente, e a formação, no final do curso, muitas mulheres acabam também não terminando, e também quando a formação também de engenheiros era bem pequena naquela época para mulheres também. Tu falou sobre engenharia elétrica. Eu tenho lá dentro até falar sobre engenharia mecânica. Se tiver algum engenheiro mecânico ou engenheiro, fala aí. Porque eu acredito que a engenharia mecânica é uma dúvida do porquê tem tanta pouca mulher nessa área. Hoje eu conversei com um amigo que ele estuda engenharia mecânica e fala para mim que só tem 2 mulheres no curso dele de 20 pessoas. Então eu acho que acredito muito no que eu falei no início, do porquê só homens se interessam por essa área. Ô, Sharon, e sobre a dificuldade de encontrar estágio, emprego, tu teve por tu ser mulher? Gi, eu não falo bem como tive essa dificuldade. Eu nunca percebi essa dificuldade no meu caso, tá? Em procurando estágio, procurando emprego. Mas, assim, já presenciei situações, sim. Exemplo de uma empresa que eu trabalhei, que não faz muito tempo, que na área de segurança do trabalho, um tech segurança do trabalho, eles que queriam contratar homem. Na verdade, assim, não só homem, mas pelo menos teria que ter um homem na equipe. E era a regra da empresa. Assim, eu não sei por que determinaram essa regra, se era coisa do passado e ninguém questionava. Mas, assim, mesmo eu lembro que teve uma seleção muito boa, com várias meninas boas. E, assim, disseram, não, a gente vai ter que escolher um homem, porque tem que ser homem para essa vaga. Tinham mulheres trabalhando na área, tá? Mas, assim, a vaga que estava bem homem, então tinha que entrar um homem. Então, independente se o pessoal fosse bem qualificado, não ia entrar nessa vaga. As mulheres, né? Tinha que ser um homem. E a empresa deu um motivo para isso? Do porquê só queriam homens? Não, assim, pelo que eu escutei, eles não tinham um motivo plausível para isso. Diziam, porque a empresa diz que tem que ser homem, já era a regra da empresa. Ou então, assim, porque tem que ter um homem para se posicionar em algumas situações. Eu já ouvi falar também, já tem que ter um homem para trabalhar à noite. Então, assim, às vezes acontece ainda sim. Eu acho que esse tipo de seleção que as empresas fazem é tudo contra a luta de igualdade de gênero que a gente tenta fazer, né? A igualdade de oportunidades. Você abrir uma área, abrir uma seleção e colocar que é só para homens, eu acho que isso é uma ofensa para a gente, mulher. Do porquê? Por que só homem para essa vaga? Eu acho que a resposta para isso não tem como ser uma resposta sem ser machista. Do porquê nessa vaga só era para ser homem. Exatamente. Fica aí o questionamento. Se vocês quiserem responder aí do porquê. Por quê, minha gente? Não dá para entender. Ô, Sharon, e como é que é ser uma engenheira no ambiente de trabalho? Conta aí. Gi, para mim, ser uma engenheira no ambiente de trabalho é uma realização profissional. Assim, eu sou muito realizada no que eu faço, muito feliz no que eu faço. E a engenharia, para mim, é a gente pegar todo o nosso conhecimento acadêmico, junto com o nosso conhecimento profissional de experiência ao longo do tempo, e aplicar na otimização de determinados processos dentro de uma organização. E com isso, a gente vai melhorar os resultados. E assim, a engenharia, o objetivo da engenharia é transformar os sonhos das pessoas, é produzir o sonho das pessoas. Então, a gente está ali dentro por causa do sonho de alguém. Quando a gente produz qualquer produto, a gente faz uma transformação, a gente está para fazer uma coisa para qualquer pessoa, para alguém, porque alguém deseja aquilo. Então, assim, a engenharia é muito mais do que tudo que a gente pode imaginar. É uma coisa muito importante que mexe com o sonho das pessoas. É exatamente isso. A engenharia, como tu falou, pode construir qualquer coisa. Tanto homem quanto mulher pode ser engenheiro. Não tem diferença.
Ô, Sharon, tu já teve alguma experiência de desrespeito, machismo com alguém no trabalho? Essa pergunta é É, delicada. infelizmente já. Eu vou dar dois exemplos, já teve, logo já teve alguns, né? Mas eu vou dar dois, assim, que foram mais marcantes. Então, assim, um primeiro foi um gestor que eu tive, que ele realmente era bem machista, ele era bem autoritário, ele era bem, fazia assédio moral com todos que trabalhavam com ele. Tanto também, os homens também sofriam um pouco na mão. E que ele chegou a um determinado ponto de dizer que eu não estava entregando o resultado e ele ia eu ia acabar, né, se eu não entregasse aquele resultado, não conseguindo mais fazer aniversário para as minhas filhas. Então, assim, ele tocou num ponto que realmente me tocou muito e me deixou muito chateada, né, muito preocupada, muito nervosa, com medo. Realmente a gente trabalha com medo do lado de pessoas assim. E assim, a gente só a equipe naquele momento, não era só eu, tinha algumas mulheres, tinha alguns homens, sofriam bastante realmente. E a gente só melhorou, conseguiu dar resultado na empresa quando essa pessoa saiu da empresa. E aí foi quando a gente voltou a dar resultado. Outro ponto assim, foi machismo, mas foi feito através de uma mulher, que às vezes a gente assim, dói mais na gente, né? Quando a gente vê uma mulher fazer isso com a gente. Certeza. Foi uma colega de trabalho na época, que eu tinha sido promovida, e ela perguntou para mim, assim, em tom de brincadeira, ela nem para tomar esse tipo de brincadeira, e ela falou assim, isso na hora. Eu respirei Gente, eu fundo acho que Sharon, e respondi para ela, olha, eu assim, Sharon, você, rapidinho, Sharon, tu tá travando. Algum... Fala aí um pouquinho. Vocês estão conseguindo ouvir Sharon? Ai, meu Deus. Sharon? Ai, meu Deus. Calma, eu vou chamar ela de novo. Pera, Sharon, eu vou te chamar de novo. Pera aí, vou chamar ela. Tô chamando. Sharon? tá conseguindo Pronto, agora tá melhor. agora? Agora eu tô sim. Ah, beleza. Aí tu tá Desculpa, falando que uma mulher... Oi? onde eu Repete, por parei aí? favor, tô pedindo. Conta aí da história da mulher que fez o comentário. Sim, ok. Então, eu tinha acabado de ser promovida e ela chegou para mim e perguntou com quem eu tinha me relacionado para ter chegado até ali. E a partir desse momento eu, na verdade, respirei fundo, né, para não dar uma resposta assim nervosa. E assim, para ela, olha, na verdade, para a gente conseguir subir na vida, chegar em qualquer lugar, a gente não precisa se relacionar com ninguém. É só a gente fazer nosso trabalho bem feito, pelo caminho certo, que um dia a gente vai ser reconhecido. Independente se vai demorar ou não, a gente vai ser reconhecido sim. Eu acho que a descredibilização da mulher por ela ter sido promovida, ainda mais vindo do comentário de uma mulher, eu acho que realmente é revoltante. Já aconteceu também uma situação parecida de um comentário de uma mulher que é uma amiga minha, ela estava entrevistando, ela era uma das entrevistadoras de uma empresa e estavam concorrendo vagas e entrou uma mulher muito bonita para participar da entrevista. Fizeram a entrevista, ok. A mulher era muito bonita e qualificada. Quando ela saiu da sala, uma das entrevistadoras comentou: essa daí vai dar problema. No caso, por ela ser bonita, ela seria problema.
Aí eu fico pensando, imagina essa mulher que voltou para casa, não foi chamada para o emprego, ela deve pensar, por que eu não sou chamada? Por causa que eu não fiz um curso determinado, eu não estava qualificada. Mas ela não foi chamada por conta das características físicas dela. E isso é um absurdo. Você tem que ser contratado por causa do seu currículo, não porque você é bonito ou feio. Ou porque você é mulher ou homem. E às vezes a mulher às vezes tem que andar até se cobrindo um pouco assim, né? A pessoa não vai andar se exibindo no trabalho, lógico. Mas às vezes a mulher até às vezes fica receosa de usar uma roupa mais bonita no trabalho, porque as pessoas vão olhar e podem interpretar de uma forma errada. Então, às vezes, realmente Exatamente. sofre por causa disso. A gente que é mulher, a gente sabe que existe aqueles olhares, a gente sabe que existe aqueles comentários que nos deixam desconfortáveis. Já aconteceu até comigo. Uma vez eu estava fazendo um treinamento e o público era 100% homem. E eu me senti totalmente desconfortável porque eles estavam olhando para o meu corpo, ou estavam tirando até foto, estavam fazendo comentários, e aquilo me deixou completamente desconfortável. Entendeu? E eu estava no horário de trabalho, eu não podia parar e fazer um escândalo, eu tinha que continuar, mas aquilo ali ficou muito na minha cabeça, foi muito ruim. Então, muitas mulheres passam por muitas coisas, assédio morais, assédio sexual. Então, uma ideia que a empresa ela tem que apoiar quando acontecer. Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Sharon, tu já liderou várias pessoas, inclusive a mim. Qual é a tua experiência como líder? Conta aí. Então, gente, liderança para mim é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Uma coisa que você até nasce, mas você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E eu, assim, eu acho que o objetivo de um líder é conhecer a sua equipe, é, é, é realmente se colocar no lugar do outro, é cobrar com certeza os resultados, porque sem resultado a gente não consegue levar nada para frente, e ser justa, né? E assim, isso tudo você sempre suportado por uma equipe que realmente lhe ajude, uma equipe boa, uma equipe que lhe dê o suporte. Porque também sem equipe você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Eu acho que o líder, então, é um espelho, né? Se o líder for bom, a equipe é boa. Se o líder for ruim, a gente já sabe, né? Isso aí. E eu acho que a equipe também ajuda muito, mas às vezes alguém da equipe sempre dá problema. Então, já aconteceu de algum liderado teu te desrespeitar, ter alguma situação chata? Teve uma situação que eu estava com a minha equipe dando uma orientação e uma das pessoas do grupo se virou e saiu, porque não concordou com o que eu estava dizendo, e saiu do ambiente. Eu ainda chamei a pessoa, ainda pedi para ele retornar, e ele continuou fingindo que não estava me ouvindo. E aí eu tive que realmente ser mais dura naquele momento e tive que aplicar uma punição nessa pessoa. Depois de um tempo, né, a empresa nessa época, ela realmente me apoiou, viu que eu estava certa, eu tinha que realmente agir dessa maneira. E depois disso, esse funcionário, ele até veio conversar comigo depois, me pediu desculpa e entendeu, ainda bem, né? Porque é bom quando a pessoa também entende que a pessoa falha, isso não é normal falhar. Então ele entendeu, veio me pedir desculpa e com certeza ele é uma pessoa melhor hoje, como eu também passei por essa experiência e melhorei bastante também. Eu acho que quando acontece alguma coisa de ruim, serve pra gente de aprendizado. Então, que bom que a empresa te apoiou, que eu acho que isso é fundamental. É quando a gente vê que a nossa empresa, as pessoas que a gente trabalha, apoia a pessoa que foi assediada ou foi, como tu, desrespeitada. Sharon, eu vou falar um pouquinho agora sobre diferença salarial. Um estudo da Agência do Brasil, em 2019, ela fala que a diferença salarial entre homem e mulher é de 47%. Então, ainda existe diferenças salariais entre homem e mulher. Com certeza, muito menos do que antigamente. Mas, infelizmente, ainda existe. O que tu acha sobre isso? Gi, isso é uma pergunta assim que eu acho que tem várias formas de responder. Eu vou responder com a minha opinião, assim, o que eu acho, tá? Assim, no meu caso, nas empresas que eu trabalhei, eu nunca vi uma diferença assim salarial por ser homem ou mulher. Por exemplo, a mesma função,
um homem ou uma mulher. Geralmente ganhava o mesmo valor. E, lógico, a partir do momento que um vai se promovendo, vai aumentando o salário ou não. Então, assim, o inicial geralmente era igual. Nunca chegou assim, porque é homem vai ganhar menos, porque homem vai ganhar mais, porque a mulher vai ganhar menos. Mas, assim, eu acho que o homem, ele tem uma vantagem, digamos assim, em relação à mulher, porque ele tem mais tempo para se dedicar ao trabalho. Por que eu estou falando isso? Em relação àquelas mulheres que já são casadas, que têm filho. Então, chega um determinado ponto que a mulher ela precisa se dedicar ao filho, então ela vai passar pelo menos um ano ali afastada das atividades dela, e aí ela vai ter que depois retomar tudo aquilo ali que ela acabou perdendo naquele ano que ela passou em casa, cuidando do filho, dependendo do que dela esteja fazendo. Então, assim, não todos os homens nem todas as mulheres são assim. Mas assim, eu estou falando do meu exemplo, né? Que às vezes a gente não consegue realmente acompanhar se a gente fosse um homem ou se a gente fosse solteiro. A gente não consegue fazer o mesmo acompanhamento profissional. Mas, claro, a gente tem hora, a gente consegue pesar. Eu mesmo, antigamente, eu tinha mais dificuldade de pesar, mas hoje eu consigo conciliar melhor esses dois lados, tá? Uma seguidora aqui, Hannah, falou que homem tem mais oportunidade. E às vezes é isso mesmo. Por exemplo, a empresa pensa muito que se você contratar uma mulher, você vai ter prejuízo, por exemplo, se ela engravidar. Então, se ela engravidar, você vai ter que mudar todo o sistema da sua equipe enquanto ela tiver com a licença maternidade. Mas isso não pode ocorrer, não precisa pensar nisso. Como é que aconteceu contigo quando tu engravidou, Sharon? Então, Como que tu conciliou? Eu engravidei 2 vezes, né? A primeira vez, para vocês terem uma ideia, a primeira vez eu não era ainda gerente na primeira empresa que eu trabalhei. E eu, assim, eu percebi que no último ano, antes de eu sair um pouco para a licença, realmente a empresa começou a tirar algumas coisas de mim. Então, assim, tinha até treinamento que eu não participava mais, porque eu ia sair de licença. Tipo assim, eles disseram, ela vai sair de licença, passar um tempo fora, vamos dar não precisa mandá-la para todas as coisas. Então, realmente eu senti um pouco disso nessa época. Eu não participava de tudo, até porque eu estava grávida, treinamento principalmente, então algumas reuniões eu também estava mais participando, isso muito perto de eu sair, tá? Então, assim, depois que eu voltei dessa minha primeira gravidez, eu, assim, dei todo o meu gás que eu podia e realmente consegui conquistar a minha vaga lá de gerente de meio ambiente. Foi depois dessa gravidez. Mas, assim, não foi uma coisa fácil, foi uma coisa que eu tive que lutar bastante para conseguir. Na segunda gravidez, eu já era gerente de meio ambiente. Então, nessa segunda gravidez, quando eu tive minha segunda filha, deu uma parada realmente na profissão e fiquei focada na criação dela e estudei um pouco, fiz um pouco de mestrado, estudei em casa mesmo, né, na faculdade, uma coisa mais leve para poder até ela crescer um pouquinho. Foi um período muito bom, que eu consegui curtir um pouco minhas filhas, mas assim, aí logo depois eu voltei, retomei o trabalho de novo na indústria, e aí voltou tudo ao normal. Tá? E como é que tu conciliou? Como é que tu concilia? Porque você trabalha, né? Você sempre trabalhou, você acabou de falar, mesmo grávida, você estava trabalhando. Então, como é que tu conciliou a vida pessoal com a profissional? E como tu Então, concilia hoje em dia também? é um desafio gigante para mim, tá? Espero que qualquer outra mulher que não seja desafiador me fala aí, que eu quero saber. Mas, assim, é bem desafiador. Assim, assim, eu sempre me culpo muito, porque eu quero estar presente na vida das minhas filhas. Eu quero estar, eu tento o máximo estar presente. Mas, lógico, já teve ocasiões de Natal, apresentação de Natal, eu estar em auditoria, e em Dia das Mães eu ter reunião no trabalho. Então, assim, teve muitos momentos que eu não pude participar. Não muitos, mas assim, alguns teve. Mas esses poucos que tiveram, me marcou até hoje, porque eu queria estar lá junto com elas. E assim, mas eu também sou sortuda. Eu me vejo uma pessoa sortuda porque eu tenho um apoio muito grande da minha família. Então, assim, meu marido, ele me dá um apoio muito grande, meus pais me dão um apoio muito grande. Então, assim, eles estão ali sempre para o que der e vier. Então, vai ter uma apresentação, vai ter alguma coisa que eu não posso participar, eles estão lá junto com as minhas filhas para não deixar que meu papel se perca em algum momento. E, assim, minha irmã também está sempre muito junto das minhas filhas. E, assim, isso é muito gratificante e eu sou sortuda. Eu tenho certeza que
que todas que qualquer mulher, se pudesse assim, ter meu apoio, elas iam escolher ter esse apoio, sim. Eu trabalhei com você e eu acho assim, não foi à toa que a gente convidou você, porque eu acho que você é o exemplo da mulher engenheira atual. Você é mãe de 2 filhas, você trabalha e eu trabalhei junto com você e vi como você consegue conciliar. O desafio é grande, com certeza, porque ser mãe de 2 crianças, ainda mais no dia de hoje, então, mas você consegue conciliar. Eu acho que muitas mães também conseguem. Então a gente não pode, como a gente é mulher, a gente sabe que a gente vai querer ser mãe. Também tem mulher que não quer ser mãe também, mas isso não pode ser um empecilho para você conseguir uma vaga de emprego, por exemplo, para você se manter na engenharia. Eu acho que se você quer ser mãe, você vai ser mãe, mas você não necessariamente precisa de deixar de trabalhar. Não é isso? Obrigada, Gi, pelo elogio. Nada. Gente, vocês têm alguma pergunta para Sharon? Vamos ver os comentários. Eduardo Teixeira falou que, como professor, procuro sempre encorajar as alunas a seguirem nas exatas e não desistirem. Que foi o que a gente falou no início, né? Que a gente sempre gostou muito de exatas e por isso a gente faz hoje engenharia. Lucas Cruz perguntou: teve algum acontecimento? Ah, não. Peraí, rapidinho. Teve algum acontecimento machista durante sua trajetória que não teve apoio da empresa? Porque a gente falou, né, que você teve essa experiência, que você teve o apoio, mas aconteceu de você não ter? Graças a Deus, não, Gi. Nunca tive esse problema. A empresa sempre me apoiou. Inclusive, nesse caso que eu contei, da insubordinação do meu funcionário, porque foi caracterizado isso, a coordenadora do RH na época, ela até ela me falou bastante e foi bem enfática. Ó, você tem que fazer isso mesmo, até porque porque às vezes uma mulher chegando, só tinha homem na minha equipe, ela vai ter que às vezes dar um impacto desse para poder ganhar o respeito das pessoas. Porque, infelizmente, às vezes a gente precisa, no primeiro momento, ganhar o respeito dessa forma. Mas, assim, fora esse caso, não teve nenhum que a empresa não me apoiou. Acho que nenhum que a empresa não me apoiou. Sempre teve do meu lado, sim. Essa pergunta é interessante porque eu lembro de um caso que uma menina, ela teve um assédio moral do chefe dela, onde o líder dela, deu em cima dela, ela não quis, negou, e por ela ter negado, ele começou a assediar moralmente ela. Na frente de todo mundo, pedia para ela ficar até mais tarde, gritava com ela na frente das pessoas, por ela ter negado uma relação com ele. Ele foi demitido, certo? Então a empresa, ok, agiu certo, mas um mês depois a menina foi demitida. E isso descredibilizou o critério da empresa. Paula Menezes perguntou: você já perdeu alguma oportunidade de emprego por ser mãe? Essa pergunta é difícil. Deixa eu pensar, deixa eu me lembrar. Hoje, eu não sei, eu não, assim, perder por ser mãe, de fazer uma seleção e depois dizer, você não vai vir porque você é mãe, você tem filho. Não, mas assim, eu já deixei de me candidatar a vagas por causa da minha família. Por exemplo, uma vaga em outro estado, já realmente tive que negar participar de seleção por causa disso. Porque às vezes a gente tem que pensar, minha filha pequena, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, levar todo mundo comigo? Porque assim, eu não posso simplesmente ir para qualquer emprego e deixar minha família aqui, porque eu não vou conseguir trabalhar se minha família ficar longe de mim. Então eu tenho que arrumar realmente um lugar que eu possa levar todo mundo para estar me suportando no momento que eu estiver trabalhando. E até assim, minhas filhas nunca ficaram em creche, babá, porque eu sempre tive minha mãe do meu lado, e meu pai. Só que eu acho muito complicado agora ter que. Elas já estão maiorzinhas, né? Mas na época ter que botar elas para ficar numa creche com uma pessoa que eu não conheço. Então, realmente isso pesou bastante. É como tu falou, né? Tu tem muita sorte de ter o apoio da tua família. Exatamente. Nonato Júnior perguntou se tu sentiu limitado alguma vez em algum desafio por ser mulher. Não, nunca me senti limitada. Inclusive, eu já fiz de tudo assim, até coisa que dizem, isso só homem que faz. E quando a gente não consegue, por exemplo, porque eu acho que assim,
A única coisa que realmente, assim, se a gente for precisar do homem, às vezes é pela força, porque às vezes tem que fazer alguma manobra, alguma coisa na área, que precisa de realmente força física. Mas fora isso, nunca precisei. Sempre tive uma equipe que me apoiou. Então, às vezes a gente, eu não vou conseguir por algum motivo, mas tem uma pessoa da minha equipe que tem capacidade e vai lá e faz. Entendeu? Então, assim, eu acho que por ser mulher, eu nunca tive tive nenhuma dificuldade em cumprir algum desafio, não. Essa pergunta de Nonato, ele lembra também aquela frase que muitas mulheres ouvem, que é: mulher não é para estar em obra. Alguém já ouviu isso aqui? Já. Eu, particularmente, já perdi uma oportunidade de emprego, porque mesmo da situação do técnico de segurança que você deu, quando a pessoa me falou, a pessoa que estava contratando, que só queria homem na obra. Então, por eu ser mulher, eu não consegui um emprego. E isso é um pouco revoltante, né? Por quê? A gente não pode estar em obra. Por causa por causa dos homens que não conseguem evitar olhar, não conseguem estar perto de mulher. Por quê? Exatamente. Reinaldo, ele perguntou assim: você tem algum sonho profissional? Ou já conseguiu? Assim, eu acho que tu almeja mais alguma coisa na tua vida? Gi, eu almejo, assim, eu acho que eu tô numa posição legal, assim, que eu sempre sonhei. Eu só almejo realmente fazer um bom trabalho nessa empresa que eu tô agora e realmente deixar um legado nela para que todos lembrem de mim e eu deixo os processos lá também encaminhados, padronizados. Então, assim, eu só sonho em realmente fazer um bom trabalho na empresa que eu estou nesse momento. E aí, se eu daqui a um tempo estiver em outra empresa, também. Na verdade, o que eu sonho é sempre estar fazendo um trabalho realmente reconhecido, que as pessoas me reconheçam como uma líder e como ter deixado um legado dentro daquela empresa. Certo. Ô, Sharon, Carol Albuquerque está perguntando quais os conselhos que você daria para as mulheres que estão entrando agora no mercado de trabalho. Sim, então, Carol, né? É, Carol, eu acho que assim, nós não podemos baixar a cabeça, não podemos desistir dos nossos sonhos. Então, assim, primeira coisa, né? Foca num objetivo, dependente da profissão que você tem. Então, foque no seu objetivo e planeje como você vai chegar até ele, que você vai conseguir. Então, assim, não adianta, não escute pessoas falando, tentando minimizar, inferiorizar você. Siga o seu sonho, o seu objetivo que você vai conseguir conquistar. Então, assim, é ter um foco, planejar e executar. É só isso que eu posso dizer aqui. olha aí, Carol, dica da Sharon. Paula Menezes está perguntando o que a gente acha sobre a licença de paternidade no Brasil e de que forma isso influencia a trajetória profissional das mulheres que são mães. O que tu acha? Então, em relação à licença paternidade, hoje é 5 dias e vai para 30 dias, né? Que é, na verdade, bem menor do que a do homem, do que da Hoje, mulher. da mulher. Assim, eu acho que isso realmente influencia determinadas empresas que têm uma cabeça mais fechada, de que a mulher vai ter filho, vai ficar longe. Mas é uma coisa que não pode mais acontecer. Realmente a mulher precisa desse tempo, não tem como uma mulher ter o filho e voltar com um mês para o trabalho, porque a mulher precisa amamentar, tem todo o crescimento da criança. Então, assim, a mulher precisa desse tempo. Então, eu acho que as empresas que ainda pensam que mulher não pode fazer uma determinada atividade por ser mulher, porque vai ter filho, eu acho que elas têm que ser, elas têm que começar a repensar a ideia delas. Esse exemplo que tu falou aí de um mês, tu acredita que já aconteceu isso? Uma estagiária, porque estagiário, ele não tem todos os direitos trabalhistas que uma pessoa contratada tem. Então, o que acontece quando a mulher estagiária engravida? Essa pessoa, ela engravidou numa empresa e ela só teve um mês de licença maternidade. A empresa não teve nenhum líder, ninguém teve empatia pela menina. Ela continuou porque precisava trabalhar e ela, com um mês depois que teve filho, ela foi trabalhar. E isso é um absurdo. Você, como mãe,
Eu escutei eu tive um chefe também que ele, realmente uma amiga minha ficou grávida na época no trabalho e ele reclamou muito porque ela ia ficar de licença maternidade e nem férias para ela ele queria dar, porque geralmente quando você vai ter neném, você acaba deixando as férias para tirar depois para ficar mais um mesinho em casa, né? E aí Uhum. nessa época ele até falou, não, você não vai tirar as férias, você volta, depois você tira as férias. Aí pra você ver a cabeça das pessoas, assim. Então é complicado realmente. Ó, Sharon, vê, no Nato também tá perguntando. É recomendável postergar o sonho de ter filhos por receio de prejuízos no trabalho, já que pode existir. Como se portar nesses casos? Tu entendeu a pergunta? Entendi. Pronto. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que a pessoa, se ela quer ter o filho, ela tem que ter no momento que ela achar o mais adequado. Agora, depende de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem ser mais planejadas, que conseguem fazer o planejamento na cabeça delas. Se a pessoa achar que esse é o caminho certo, eu acho que ela deve seguir. Agora, assim, no meu caso, eu quis ter minhas filhas logo e, graças a Deus, não prejudicou muito minha vida profissional, porque eu consegui conciliar bem. Mas na minha opinião, eu não postergaria, não. Se a pessoa já tem uma vida financeira, possa ter um filho, que já é casada, e queira ter um filho naquele momento, por sendo casado ou não, então eu acho que ela tem que ter o filho, sim, se ela assim desejar. Concordo contigo. Laine Barbosa, Laine Barbosa, tá perguntando se tu já disputou alguma vaga para trabalho só com homens e como tu se sentiu. Se Só alguma com vaga. homem, Isso. tá. Várias vagas, várias vagas. Conta. Eu me senti normal. Eu me senti normal, assim, eu só participei assim, da minha forma. Não fiz nada, porque tinha vários homens, não fiquei com medo. E encarei de frente e fiz. E consegui as vagas, assim, as vagas que eu concorri, assim, as duas últimas empresas que eu trabalhei, duas últimas não, mas duas das últimas empresas eu concorri só com homens e fui a escolhida. Eu acho que se a gente tiver se todo mundo tiver a ideia de que essa vaga, por exemplo, é só para o engenheiro, sem ser mulher e homem, a gente não precisa ter esse medo quando a gente vai para entrevista de trabalho, Exatamente. independente de qual área for, entendeu? Eu acho que as empresas elas precisam chamar as pessoas pela capacidade, pela capacitação das pessoas e não por ela ser homem ou por ela ser mulher. Isso é a base da luta pela igualdade de gênero que a gente tanto tenta, não Isso é? aí. Ó, Juju tá perguntando, em algum momento da carreira, se tu teve opiniões subestimadas, tipo, tu deu uma opinião e tu foi subestimada, e depois de algum momento, o homem falou a mesma opinião e o povo reconheceu, entendeu? Entendi. Foi reconhecido. Já aconteceu isso contigo? Eu me recorde, não. Agora, eu já tive uma vez um chefe meu também, que foi aquele mesmo que fazia o assédio moral, que ele, na verdade, subestimou o meu curso, né? A minha profissão, na verdade. O que que aconteceu? Na verdade, eu queria participar de um processo seletivo dentro da empresa para ir para outra área, em determinado momento. E aí ele chegou para mim e disse, aí eu disse, não, mas eu sou engenheira química, porque assim, eu tenho a experiência, maior parte em engenharia ambiental, né, na parte ambiental, mas eu falei, não, mas eu sou engenheira química, eu tenho conhecimento, eu posso, né, até ir desenvolvendo essa parte também que eu não conhecia. E aí ele chegou para mim e disse assim, olha, você é engenheira química, mas você só trabalha com meio ambiente. Ele, tipo assim, menosprezou minha engenharia química. E isso, assim, me doeu muito, deu, assim, vontade de matar ele na hora. Mas eu sei que ele tinha problema. Então, ele não era uma pessoa muito normal, não. Já aconteceu também comigo. Também estava fazendo treinamento e o rapaz estava extremamente ignorante. Ele era aquele tipo de funcionário que não dava bom dia para a mulher. Eu passava por ele, eu dava meu bom dia e ele não respondia. Isso era com todo mundo, com todas as mulheres. Então, nesse treinamento eu fiz com ele e ele estava negando tudo o que eu falava. Era da minha área ambiental. Eu que estava fazendo o treinamento, então eu tinha fundamentos
e ele não acreditava e foi muito desconfortável essa situação. Então, acontece, infelizmente, com muita gente, mas a gente tem que saber driblar. Nessa situação desse cara, eu não fiquei por baixo, não. Eu tentei me sair por cima porque era eu que estava fazendo treinamento. Tá certo. E também sofri desrespeito, né? Infelizmente. Sharon, a gente tá chegando no final da entrevista. Muito obrigada, gente, para todo mundo que participou, pelos comentários. Quer falar alguma coisa, Sharon? Eu queria agradecer aí a vocês, Gisele, ao Universo Ambiental, ao Lucas, o pessoal aí que participou, o pessoal que estava fazendo perguntas. E assim, queria dizer mais uma vez para as mulheres, nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe que ninguém coloque vocês para baixo, porque nós todas somos igualmente capazes. Homens e mulheres não tem diferença. A gente vai conquistar nosso lugar e cada vez mais a gente vai conseguir isso. É exatamente isso, Sharon. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E vamos ver se a gente faz uma dessa de novo. Com Obrigada, certeza. viu, Sharon? Tá bom, tchau, Obrigada, gente, por todo mundo que participou. Muito obrigada. Tchau.